O embaixador da República Popular da China no Brasil, Li Jinsang, se reuniu hoje com o presidente eleito Jair Bolsonaro. A visita ocorreu após vários sinais do novo governo de aproximação com os Estados Unidos e afastamento da China, o maior parceiro comercial do Brasil, responsável por quase metade do superávit brasileiro, 32 bilhões de dólares em 2017. E para falar sobre como o governo eleito deverá se relacionar com o mundo, eu vou conversar com Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Boa noite, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite, obrigado. Bom, então vamos começar a falar sobre essa questão, desse afastamento da China, mas antes eu gostaria que o senhor falasse. O governo Bolsonaro ainda não tomou posse, mas já foi muito questionado algumas declarações que ele mesmo fez, durante sua campanha e agora depois que foi eleito. E como a gente pode analisar, professor, estes primeiros passos? Olha, esses primeiros sinais do que será um governo Bolsonaro, do que será a política externa, desse novo governo, são muito preocupantes do ponto de vista do interesse nacional brasileiro. É um governo e um presidente que já deixaram claro que o traço principal da sua política externa será o alinhamento incondicional com os Estados Unidos. Não somente com os Estados Unidos, mas com a política externa de extrema-direita do governo Trump. Isso ficou muito claro no anúncio que já foi feito do Brasil transferir a sua embaixada em Israel de Tel Aviv, onde estão quase todas as embaixadas do mundo, para Jerusalém, seguindo o exemplo dos Estados Unidos e de mais apenas um ou dois países. Isso já teve consequências, professor? Inclusive, o próprio ministro hoje, no encontro com o Egito, foi cancelado justamente por essa declaração. Exatamente. Quer dizer, o Brasil, ao fazer isso, toma partido no conflito Israel-Palestina, coisa que o Brasil nunca fez até hoje, assume uma atitude de desprezo, não apenas em relação à causa palestina, mas ao mundo árabe de um modo geral. O mundo árabe com o qual o Brasil vem há muitos anos tentando se aproximar. O resultado a gente viu, o Egito acaba de cancelar uma visita do atual chanceler, Aloysio Nunes Ferreira, em protesto contra essa intenção do governo. Isso é um pequeno sinal do que nos aguarda. E tem a questão da China, que você mencionou. A China é o nosso parceiro comercial mais importante, é em muitos aspectos a principal potência do mundo, porque é uma potência que está em expansão, enquanto os Estados Unidos estão em declínio econômico. Mas o Brasil escolheu o alinhamento incondicional com os Estados Unidos. Bolsonaro simbolicamente manifestou isso numa ocasião que foi muito divulgada durante a campanha, em que ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e se junta a um coro gritando USA, USA, Estados Unidos. Então, um alinhamento ideológico, a gente pode dizer. Um alinhamento ideológico e político, que se dá às expensas, em prejuízo de qualquer afirmação de soberania brasileira. Uma coisa que caracteriza a política externa brasileira ao longo dos anos e das décadas, independente dos governos, é a busca de autonomia para o Brasil. Isso vem desde o Barão do Rio Branco, de formas diferentes, com enfoques diferentes. Isso está presente em quase todos os governos. Paradoxalmente, até mesmo nos governos militares, de um modo geral, houve uma busca de autonomia do Brasil dentro do quadro mais geral do campo ocidental liderado pelos Estados Unidos. O que Bolsonaro está sinalizando é que vai jogar no lixo toda essa tradição para colocar o Brasil simplesmente a reboque dos Estados Unidos. Isso pode causar grandes prejuízos para o Brasil, inclusive econômicos. Já foi até dito, pelo próprio jornal estatal, o China Daily, dizendo que esse afastamento, no caso, exatamente. Isso significa que o Brasil, ao se afastar da China, atendendo, se curvando a pressões dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tentando enquadrar os países da América Latina, pressionando a região inteira a se afastar da China.
né? O que é um absurdo, porque as oportunidades de comércio, as oportunidades de negócios de interesse mútuo estão muito mais com a China do que com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão fazendo hoje? America First. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. É o discurso do Trump. Ou seja, estão se fechando. E a China está se abrindo. Então, como é que o Brasil não vai se aproximar comercialmente com a China? Perfeito. E, professor, muita coisa que é dita pelo próprio Bolsonaro, às vezes não é falado de uma outra maneira pelos seus governos, no caso, pelo pessoal da sua equipe seus econômica. Assessores. Isso, exatamente. O que é essa incerteza no que foi dito até agora em termos de política de relações internacionais do Brasil? O que a gente pode analisar desse disse-me-disse? A gente nunca sabe, né? Inclusive vai ser necessário esperar ainda um certo tempo para ver exatamente qual que vai ser o modus operandi desse governo, né? Algo que já está mais ou menos claro é que tem muita conversa, né? E essas conversas nem sempre têm fundamento, têm sustentação na realidade. Muito balão de ensaio, certas coisas são ditas para depois serem desmentidas, né? A gente tem que ver isso na prática. Agora, existem sinais, né? E esses sinais são bastante preocupantes. Vou te dar um exemplo, a questão da Venezuela, Sim. que não é um discurso só do Bolsonaro, mas de outras pessoas, né, ligadas a ele, inclusive o vice-general Mourão, da reserva, né, e outras figuras do campo militar, sinalizando uma postura mais agressiva do Brasil em relação à Venezuela. Discurso americano, a gente pode dizer. Seguindo, né, as ordens dos Estados Unidos, os Estados Unidos já decidiram destruir o governo da Venezuela pela força bruta, porque de outras formas eles já tentaram e não conseguiram, né? E está se armando claramente uma intervenção militar na Venezuela a partir da Colômbia, e há um esforço dos Estados Unidos de envolver outros países, especialmente o Brasil, numa possível guerra contra a Venezuela. Se vai haver essa guerra ou não, não sabemos. Se vai ser apenas uma pressão militar, uma ameaça de guerra, né? Isso a gente não está claro, isso está na cabeça dos estrategistas. Agora, isso vai mais uma vez contra toda a tradição da política externa brasileira desde o Império. Desde o século XIX, o Brasil sempre foi uma força pela paz, sobretudo a paz na América Latina, né? O Brasil nunca se envolveu em guerra com os vizinhos, né? O Brasil defende a integração regional, né? De repente, o Brasil se vê envolvido nesse processo que pode ser um desastre para a América do Sul como um todo e para o próprio Brasil. Porque as guerras, a gente sabe como elas começam e nunca sabe como elas terminam. Exatamente. Professor, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez, pelas explicações também, por essa aula, né? As portas sempre abertas aqui do seu jornal. É sempre um prazer vir aqui. Obrigada mais uma vez.